Olá, bom dia. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês, transmitindo então esse programa agora diretamente aqui da Igreja Central de Curitiba, pelo Central Channel. O programa agora Conexão 7, que iremos começar da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui conosco e nós gostaríamos de conhecer você um pouquinho melhor. Nós gostaríamos que você agora aqui no nosso chat pudesse colocar ali o seu nome, da onde você está aí assistindo a transmissão ao vivo aqui da Igreja Central de Curitiba. Como nós temos aqui o José Antônio, que já deu um feliz sábado. A Elaine Rocha, que deu um bom dia aqui, um feliz sábado. O Henrique Magno, que falou aqui, ó, Shabbat Shalom. Feliz sábado a todos os meus irmãos aí que estão na programação da Igreja Central de Curitiba. E é muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos começando então a lição da Escola Sabatina. E você que quer acompanhar essa lição, que quer estudar junto conosco agora, aí da sua casa, e você não tem acesso à lição, você pode acessar também a lição pelo site www.mais.cpb.com. Vou repetir para você, www.mais.cpb.com.br. Tá? Você pode acompanhar junto conosco essa lição da Escola Sabatina. E nós estamos aqui então com convidados muito especiais. Nós temos aqui ao meu lado a Michele Rocha, que é membro da Igreja Central de Curitiba. Bom dia, Michele. Bom dia, bom dia. Tá certo. Nós temos também aqui mais um convidado especial, o pastor Mário, que ele é líder da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e também da ASA, da Associação Sul Paranaense. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Jader. Bom dia aos irmãos que estão nos assistindo também. Que legal, é muito bom. É muito bom ter você aqui conosco e agora também nós temos aqui conosco a Mônica, que é professora, que é líder desse ministério aí da Escola Sabatina aqui na Igreja Central, das transmissões que acontecem da lição. Bom dia, Mônica, e é com você. Bom dia, Jader. Bom dia, Michele, pastor Mário, é um prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos estudar a 9ª lição de todo esse trimestre que está falando de como interpretar as Escrituras. Só que antes da gente começar esse estudo, eu vou pedir que a Michele faça uma oração para a gente, tá bom, Michele? Claro, oremos. Bondoso Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para falarmos sobre a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, se faça presente, é o que te pedimos em Teu santo e amado nome. Amém. Amém. Essa lição, na realidade, ela é uma continuação da semana passada, né? Aqui está até falando que é a parte 2, falando do Gênesis como fundamento. E nós, na semana passada, a gente já viu vários aspectos, né? Que a nossa fé está baseada no Gênesis, né? Se a gente não acredita na criação literal, no sábado como descanso, né? A gente viu na semana anterior de como Deus teve o cuidado de mostrar da onde nós viemos e como é importante nós sabermos as nossas origens, né? Quando a gente vê aqui a introdução da lição, eu achei muito interessante que o autor, ele menciona aqui vários cientistas que há muito tempo atrás, tinham como base Deus como criação. A ciência não fazia assim essa distinção que ou é ciência ou é a criação, né? Era uma coisa implícita na vida das pessoas. E é interessante que não há tanto tempo atrás, só no século XIX, é que essa ideia começou a mudar. Porque até então todo mundo acreditava num Deus único, né? Todo mundo não tinha dúvida de que Deus tinha criado o ser humano, e a partir do século XIX, principalmente com as teorias de Charles Darwin, que começou a mudar isso, né? O conceito das pessoas começarem então a colocar em dúvida e falar sobre evolucionista, né? Até a Michele estava falando aqui, né, que existe uma corrente hoje em dia dos cristãos evolucionistas, então uma mistura de pensamentos e de teorias que, se a gente sair muito da teoria da Bíblia, fica muito difícil, né? E até o primeiro tema, pastor, eu queria começar com você. O primeiro tema aqui é uma coisa interessante que voltou à voga até hoje em dia, de falar de que a Terra é plana e não redonda. Existe realmente uma corrente de pessoas que fala isso e até algumas se fundamentam no Apocalipse para isso. Como que é isso? Fala para a gente. Sabe, Mônica, existe uma linha de pensamento para aqueles que mexem com a internet
que é falar coisas que ninguém acredita, ele diz que ele acredita. Ele se diverte com isso. Às vezes, quando alguém fala em terra plana, eu penso que esse é um desses, porque é muito óbvio que a terra é plana, especialmente na época que nós estamos vivendo agora, porque nós temos uma ciência de naves que saíram do planeta, que conseguiram fotografar o planeta, se alguém não acredita, acha que a nave não saiu, que é mentira, então, mas ele pode olhar o horizonte, ele vê o horizonte fazendo curva, vai num litoral ou num lugar muito amplo, ele vê fazendo a curva. Mas as pessoas, elas criam coisas em suas mentes e colocam aquilo como verdade. Alguns por teimosia com a sociedade, no caso da terra plana, mas em outros assuntos por teimosia com a Bíblia. Se a Bíblia diz que é uma coisa, ele quer pensar que é outra coisa e ele não se aprofunda naquilo que Deus está nos falando. Mas para nós, que cremos na Bíblia, entender que a Bíblia está dizendo que a Terra é redonda, para nós é simples isso. Não precisaríamos nem de uma nave sair do planeta, porque a própria Bíblia cita falando da Terra redonda. Sim, e é interessante quando fala assim sobre os 4 cantos da Terra, na realidade a gente entende como os pontos cardeais, né, pastor? Não é isso? Norte, sul, leste, oeste. É isso que os autores estavam em mente pensando, norte, sul, leste, oeste, mas a Terra não tem canto. Ela não teria como um quadrado, né? Mas são expressões humanas de falar, porque a gente já estudou isso aqui nessa lição, que Deus fala conosco através dos homens que Ele inspirou, e a pessoa usa a expressão que ela tem. Então ela estava em mente, norte, sul, leste e oeste, colocou os 4 cantos, mas não quer dizer que uma terra redonda tem cantos, né? Isso. Uma coisa um pouco óbvia, né? Michele, aqui ele está falando também sobre a criação da literatura antiga. O que ele está querendo dizer aí, o autor? Aqui a gente pode, se a gente olhar para trás e para a história, a gente vai ver que os babilônios, os egípcios, eles tinham esse hábito de ter literaturas, de criar, de escrever, né? Aqui a lição ela vem trazendo uma epopeia específica. Epopeia é a mistura de lenda, de mito com realidade, com fatos real, né? Então a gente pode ver, pelo que a lição ela está trazendo, que ela vem ao encontro de uma verdade do que tem na Bíblia, uma mistura de uma verdade com uma mistura de uma lenda, de um mito, né? De uma ficção. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a gente tem a proximidade com a verdade, a gente tem distanciamento também. Então, ao meu ver, eu não posso levar e dar crédito e me pautar na interpretação da Bíblia através destas literaturas, né? Então, qual o meu entendimento como pessoa, como leitora da Bíblia? Eu leio a Bíblia acreditando que ela é uma inspiração divina, pura e simplesmente divina, né? É óbvio que o homem, quando ele participa da escritura da Bíblia, ele vai ali traçar também a cultura que ele está vivendo, né? A forma como ele enxerga o ambiente que ele está vivendo naquele momento, enfim. Então, é respeitável, né, as pessoas, os escritores, os literários que trazem essas obras, mas que a gente não, pelo menos para mim, na minha opinião, a gente não deve ter como plano de fundo para a interpretação da Bíblia e tampouco para comparar com a palavra da Bíblia. Não tem fundamento, né? Verdade. E também, pastor, é muito difícil a gente aceitar a Bíblia sem que a gente tenha fé. Se você quiser aceitar só pela lógica, é praticamente impossível, não é? Eu queria ir um pouquinho além da fé. O que os cientistas falam sobre a criação do mundo, por exemplo, eu estudei na escola. Eu fui lá, estudei, tudo que falaram que era para eu ler, eu li. Tive que fazer vestibular, responder as perguntas deles. A pergunta é, eles estudaram a Bíblia para falar contra? Porque eles só falam o que eles ouvem falar, mas você lá estudou, você tirou uma opinião sobre o assunto? Agora, eu queria completar o que a Michele estava falando desse assunto aqui do que o povo antigo falava, porque diz que a própria lição fala que insinua que Moisés copiou do que eles diziam, né?
Eu tinha uns 16 anos, uma senhora falou para mim que quando Cristo estava sendo perseguido, quando bebezinho para morrer, os soldados chegaram, ela falando, tá, não está na Bíblia isso. Os soldados chegaram, quando ela foi mostrar o neném, só tinham flores. Daí eu olhei para ela, e com 16 anos é difícil você responder isso, né? Eu falei, não tem essa passagem na Bíblia. Tem, não tem não. Então, o que acontece? Eu olho para esses antigos que escreveram aqui, são pessoas que não prestaram atenção no que Deus disse. Eu não vou dizer que leram a Bíblia, porque a Bíblia não estava escrita, mas ela estava sendo passada de pessoa por pessoa. E ele, eu acho que foi assim. E ele começou a contar histórias. Por isso que as histórias antigas são tão parecidas com a Bíblia, e não a Bíblia parecida com as histórias antigas. Eles, ou de algum momento, ouviram como Deus criou o mundo e eles criaram ideias. E como eu contei, faz anos, que eu já fiz 16 anos, mas assim, historicamente, há pouco tempo, ou ainda hoje, há pessoas que contam coisas que não estão na Bíblia. Não leu direito? Lê direito que vai ser melhor. É interessante também a gente pensar no seguinte, quanto tempo, a gente não sabe quanto tempo demorou da criação do mundo até Moisés para que ele pudesse começar a escrever a palavra de Deus e escrever ali o que de fato ocorreu. Esse período pode ter dado tempo e espaço, como aconteceu, das pessoas criarem assim, como se fosse um telefone sem fio, né? Durante a história. Então, o início, aí um fala para o outro, que fala para o outro, e a história, a verdade, ela vai se perdendo. Então, eu acredito que quando Moisés ele escreveu, e isso é algo pessoal, eu imagino Deus falando com Moisés, vamos lá escrever, porque o povo ele já está perdendo a noção do que é a verdade, do que eu fiz. Então, vamos escrever, né? Até porque eles eram escravos, né? Sim, exatamente. Alguma coisa se perdeu. Mas sempre teve alguém na história que sabia certinho. E Moisés mais certo ainda, porque estava inspirado por Deus. Sim. Não ia cometer erros ali. E quando eu falo aqui em fé também, porque a gente tem que acreditar que as pessoas inspiradas por Deus não perderam a essência dessa verdade, né? Porque se a gente achar que, como você falou, com telefone sem fio, né, que é muito fácil a verdade se distorcer, às vezes numa brincadeira, né, a gente falou uma frase e chegou no último lá totalmente distorcida. Sim, e dá espaço exatamente para esse tipo de literatura, Sim. de misturar a verdade com a mentira, Sim. né, com o engano. Por isso que a gente tem que acreditar que realmente a Bíblia foi inspirada e que Deus não deixou que essa verdade se perdesse. Mas, né? Mônica, pegando a palavra que você está falando da fé, e realmente eu preciso de fé para crer que Deus do nada criou o planeta Terra e nós, cada um de nós. Mas esta fé é uma fé assim, digamos fácil, porque eu faço uma oração e eu percebo Deus me respondendo, então eu estou percebendo que dá certo. E quanto mais a gente ora, mais você percebe a resposta de Deus, mais você vê que ele é real. Agora, dizer que o mundo veio de uma explosão e da explosão me surgiu, ele precisa de fé, tem que ter mais fé, né, pastor? Muita eu acho que fé, tem que ter mais fé, realmente. Muita fé e muita criatividade. Pastor, aqui o próximo tema que o autor ele fala do paganismo, né? E existe no paganismo uma obsessão muito grande assim pelos astros, pelo sol, pela lua, né? Como é que é isso? Pessoas que creem no Deus Sol, na deusa Lua, se eu posso falar dessa forma, elas creem em coisas. Não é difícil você encontrar na atualidade pessoas abraçando a árvore, querendo que a árvore vai trazer algum poder para ela, né? E aqui na Bíblia, ele fala em Gênesis que Moisés, ao escrever ali a criação, ele fala do luzeiro maior, do luzeiro menor, para dizer assim, não é tal Deus não é tal deusa não, quem fez foi o Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. E é mais ou menos de tudo que a gente está falando, né? Porque para chegar nesse paganismo, nessa crendice, que assim eu digo, ele não prestou atenção no que Deus estava falando. Porque se ele tivesse realmente querendo saber o que Deus está falando, a verdade chegaria a ele. Mas ele não prestou, ele falou, eu prefiro crer que é Deus, que Sol é um Deus. Bom, se Sol é um Deus para ele, de noite ele está perdido, né? Porque não tem sol. São crenças assim que afastam a gente do verdadeiro Deus, o nosso Criador. Ou seja, vem do inimigo de Deus para nos afastar do nosso Criador. E este mesmo Criador que nos ama, que quer levar para morarmos com Ele, lá no céu por toda a eternidade. Se estiver afastado, dificulta chegar até lá.
O próprio Davi, quando ele escreve o Salmo 19, ele utiliza da mitologia babilônica para falar que o sol era obediente ao Senhor, ao próprio Deus. Jó vai falar também sobre como os astros, o sol, eles obedecem a Deus, enfim. Então, nessa época, na antiguidade, os assírios, os babilônicos, eles acreditavam nos astros, no sol, como deuses, né? Então, por isso que não é utilizado na criação do mundo as palavras sol, lua, por conta disso, né? Então, aí o autor ele vem trazendo, porque na época de Moisés, nessa época que ele está escrevendo, as pessoas acreditavam nisso, então ele traz a palavra luzeiro maior, luzeiro menor, para que as pessoas elas entendessem que ele estava falando da obra vinda de Deus, né, e não de outros deuses. E é uma coisa interessante porque a gente vê, assim, mesma coisa de imagens, né? O ser humano com aquela necessidade de ter um Deus concreto, um Deus que se possa ver, né? Por isso que essa apologia à natureza tão grande, porque são coisas visíveis, né? E realmente a gente tem que ter muito contato com Deus, porque como você falou, pastor, a gente sente a atuação de Deus na nossa vida, mas a gente não vê concretamente, né? Então, realmente, isso aqui é um trabalho diário de você estar constantemente ao lado de Deus para que você possa ter essa percepção, porque senão você sempre vai ter que ter um apoio, né? Você tem que ver alguma coisa que te remeta a Deus e na realidade não precisa disso, né? Uma coisa, Michele, que eu queria até falar com você, aqui ele está falando muito do tempo e quando a gente começa a ler a Bíblia e ver sobre as cronologias, as genealogias, parece uma coisa maçante, né? Puxa, por que está citando o nome de todas as pessoas, de quando que nasceram, quando que morreram? Por que é importante esse tempo? Eu acho interessante quando a gente começa a ler esses relatos e a gente faz uma comparação com o evolucionismo, por exemplo. O evolucionismo, se você for parar para analisar, ele precisa de muito tempo, um espaço de muito tempo para que o homem ele se desenvolva, né? Na criação, eu como criacionista, nós aqui, acreditamos que Deus ele não precisa disso, ele não precisa desse espaço de tempo. Na lição anterior, no tema anterior, a gente vê que Deus ele cria o homem do barro, do nada, imediatamente, né? Deus ele não precisa de um espaço tão grande para que as gerações elas se desenvolvam. E aqui, na criação e no tempo, vem trazendo a descendência de Adão, né? Vem mostrando dois caminhos que a descendência de Adão toma, porque vem a descendência de Caim e de Sete, né? Onde Caim vem ali representando também Lameque, a descendência de um povo que se perde no meio do caminho, e a descendência que encontra Deus através da descendência ali de Sete, com Noé, enfim, tudo mais. Então, a gente pode entender disso aqui que o desenvolvimento da diversidade biológica, né, e a sua complexidade, ela é mostrada por Deus nesse momento, né? Então, é algo que ele não se perde aí no caminho, né? Mônica, deixa eu completar o que ela estava dizendo. Assim, eu acho interessante nessa genealogia aqui que eu consigo saber quantos anos a Terra tem. Porque a gente vai calculando a idade de cada um e a gente vai conseguir chegar lá em Jesus, porque o próprio Jesus tem a genealogia. De Jesus é fácil, 2020 anos. Então a Terra tem em torno de 6.000 anos. E os cientistas querem me convencer que tem milhões de anos. Então é assim, se você encontra uma ossada lá de um dinossauro e ele diz lá que tem 200 milhões de anos, daí a gente pergunta ao arqueólogo, por que você acha que tem 200 milhões de anos? Porque ao lado da ossada estava uma rocha. E essa rocha tem 200 milhões de anos. E como você sabe? Porque a geologia diz, ok, vamos perguntar a geologia. Como que você sabe que essa rocha tem 200 milhões de anos? Porque ao lado foi encontrado uma ossada que tem 200 milhões de anos. Querem me enrolar, né? Sim. E aqui eu vejo datas e Deus dizendo quanto tempo foi nos criado. E para Deus essas coisas são muito simples. Você mencionou, Michele, que ele pegou do barro e nos fez. A gente só nascer do pai e da mãe da gente já é uma coisa ilógica, imagina sair do barro, né? Então, eu queria lembrar isso, é que Deus, quando ouve minha oração, do nada, Ele pode me atender. E é uma coisa interessante, pastor, porque quando a gente vai ver a criação,
tudo foi criado pela palavra de Deus, né? E o homem, ele fez com as próprias mãos. Então, eu acho que realmente para enfatizar que era o ponto alto da criação, era o mais importante, realmente, aos olhos de Deus, ele criou tudo para que o homem se ambientasse, né, em toda aquela criação, não é verdade? Tem esse lado e tem um lado dele tirar a mulher da costela de Adão para dizer, é uma família, vocês estão juntos. Ele coloca, não faz do nada, ele faz de um mesmo elemento. Uma questão que me vem também, uma dúvida, será que a Bíblia, o autor na época, será que Deus estava preocupado em mostrar para mim o tempo, datar tempo, em quanto tempo a Terra teria, ou quanto tempo passaria de geração em geração? Qual a preocupação do autor quando ele vem me mostrando essas gerações? Será que ele não está preocupado em me mostrar quem manteve a palavra dele durante esse tempo, esse percurso? O que a pessoa fez para de repente se perder no caminho? O que ocasionou isso? Será que a minha atenção ela tem que ser voltada para esses pontos e não para o que Deus, para esse contexto, sabe? Para o que Deus ele quer me ensinar como pessoa, para que eu possa me desenvolver, crescer moralmente, os meus valores, sabe? Com exemplo, né? Eu entendo isso, Michele, porque é interessante, quando a gente vê os relatos da Bíblia, não são todos positivos. Ele aponta a falha de muitos seres humanos, né? E alguns que se converteram e voltaram a Deus e que outros se perderam. Então é sempre um cuidado de Deus falar assim, olha, isso pode acontecer com você, mas você pode retomar. Eu estou aqui sempre disposto a te perdoar, a voltar para o caminho, né? Então isso é realmente muito interessante que você falou, porque sempre o exemplo é que fala mais alto. Não é verdade? Pastor, aqui eu queria que você falasse para a gente que nas Escrituras se menciona muito a criação e não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, A nossa né? própria lição, ela já cita aqui diversas passagens, que eu não vou ler todas, Sim, né? Porque senão tem ficaria como, aqui né? um tempão, né? Mas fala aqui de quando Cristo estava lá na criação, que ele era o verbo. Fala aqui assim de Adão e Eva, que foram criados. A gente encontra a Arca de Noé lá falando em Pedro. A gente encontra Caim, Enoque, próprio Adão, lá no livro de Judas. No Apocalipse fala do paraíso de Deus, da criação de Deus. A Bíblia, ela fala de si mesma, ela ensina ela mesma. Eu não preciso sair da Bíblia para ir aprender sobre a Bíblia. Dentro da Bíblia eu vou aprendendo ela. Mas falando lá do cientista, você tem que estudar a Bíblia, tá? Porque o cientista ele fica ouvindo falar conversas na rua, e daí ele quer dizer que a Bíblia não é real. Estude ela, leia ela passo a passo e você vai entender. Aí eu queria colocar aqui, eu até vou usar um par de palavras que está na lição. É um Adão histórico. Ou seja, ele está na história. Adão esteve conosco, não é uma fábula. Não é uma história como Branca de Neve, que pode até ser uma história bonitinha, mas ela não existe, nunca existiu. E Adão existiu e foi o primeiro homem. Eva em seguida já nasce com ele, sendo a primeira mulher, nossos pais. Nós não viemos no sentido de explosão, não viemos do nada. Viemos do nada porque Deus nos criou. Mas a gente veio numa história, a gente está vindo aqui. Nós não estamos perdidos nesse mundo. Tem um Deus que está cuidando de nós. Isso faz toda a diferença, né, pastor? Toda a diferença. Faz toda a diferença. Jader, tem alguma participação de alguém que você gostaria de mencionar? Temos sim. Temos várias pessoas aqui de vários lugares do Brasil que estão acompanhando a lição aqui conosco. Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Mato Grosso, Minas Gerais, como a Selena Alves, que deu aqui um feliz sábado. E várias pessoas comentando que estão gostando muito do tema da lição dessa semana, porque tem relação direta com a vida delas, com a criação, e para que elas possam entender um pouquinho melhor do passado delas, né? De onde nós viemos. E com certeza eu acredito que com todas essas explicações que vocês estão passando para a gente aqui, as pessoas estão entendendo muito mais para onde nós iremos ir, sabendo de onde nós viemos e a real essência e verdade de tudo isso que nós estamos comentando aqui. Muitas pessoas aqui, Mônica, muito legal mesmo. As pessoas estão participando aqui, ó. Até a gente do UNASP aqui mandando um abraço e dizendo que Deus seja louvado pela Escola Sabatina dessa manhã. A gente fica feliz, né? Um grande abraço a todas essas pessoas. Para a gente terminar, Michele, eu gostaria de começar com você. Do que a gente estudou durante essa semana,
o que te chamou mais atenção que você poderia nos compartilhar assim como ponto alto da lição? Bom, eu acredito que seja uma mensagem que está em Romanos, que Paulo ele fala que é impossível agradar a Deus sem fé. No meio de tantas teorias, de tantas pessoas falando, de tantos achismos sobre a palavra de Deus, do homem, da busca do homem de querer encontrar na Bíblia respostas para os problemas que ele mesmo cria, é importante que a gente entenda que a Bíblia ela não foi feita para responder as nossas perguntas. A Bíblia é a história da redenção da humanidade, do plano de Deus para nós, para a nossa salvação. O meu objetivo, quando eu leio a Bíblia, é me colocar diante de Deus com humildade e falar para Deus que eu não sei nada. E eu pedir a Ele que Ele possa me abençoar, que através do seu Espírito Santo, Ele possa me ajudar a compreender, porque não é fácil. A gente precisa estudar a Bíblia e entender fatos históricos, a gente precisa entender a época que as pessoas viviam para poder fazer uma boa interpretação da palavra. Então, eu não posso simplesmente ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, porque não é. Não é um livro de ciência, não é um livro de moral, não é um livro de filosofia, é a palavra de Deus. Então, a mensagem que eu deixo hoje para que as pessoas elas tenham esse cuidado, se voltem mais para Deus com esse objetivo. Amém. E para você, pastor? Bom, a Bíblia não é um livro de ciência, mas não tem como estudar isso aqui e não pensar em ciências. E na ciência a gente sabe da imensidão desse universo. Os cientistas dizem que é muito maior do que a gente pensa, que vai longe. E quando você viaja em todo o universo, chega na Terra, são 7 bilhões de pessoas. E mesmo tendo eu ser tão pequenininho no meio de tanta gente, Deus me ama. Deus cuida de mim. Ele está preocupado. Ele não me criou para servi-lo num sentido de escravo. Ele me criou, Ele nos criou para que a gente pudesse viver com Ele para toda a eternidade. E aqui na Terra, enquanto vivemos aqui nesse planeta cheio de pecado, Ele está dizendo, eu te amo e quero cuidar de você. Amém. Eu gostaria de terminar com uma frase aqui escrita num livro de dons espirituais, que está bem no finalzinho da nossa lição, que diz o seguinte: Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto a sua existência. A gente, nesse mundo, eu acredito que talvez numa eternidade, a gente possa entender de como que Deus sempre existiu, né? Nenhum homem nunca vai conseguir responder essa pergunta. Mas aqui, exatamente como, a gente não vai saber. E a gente tem que aceitar que, assim como a Michele falou, o que está escrito aqui é para a gente saber. O que não está, a gente vai saber um dia. Né? Então, que a gente não tenha essa ansiosidade, isso também não vai interferir na nossa salvação. A gente tem que aceitar que a nossa mente é limitada, que nós somos finitos e que um dia a gente vai poder participar com Deus e tem um pensamento que diz que a gente vai ter toda a eternidade para aprender. E a gente nunca vai saber tudo que Deus sabe, né? Então, que a gente espere até lá, que a gente tente se achegar realmente a Deus, para que um dia a gente tenha essa bênção e esse privilégio. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, desejo um ótimo sábado a todos e nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu peço que o pastor faça oração para a gente. Sim. Nosso amado Senhor, nosso Deus, primeiro quero lhe agradecer, ó Pai, pelas oportunidades que temos, a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de estarmos aqui reunidos, estarmos em grupo pela internet estudando com o Senhor. Quero lhe agradecer também pela bondade que o Senhor tem por todos nós, aonde sabemos que foi o Senhor que nos criou e o Senhor está nos resgatando deste mundo de pecado. Eu quero lhe pedir, Senhor, ouça as orações feitas aqui por cada um de nós, as pessoas que estão nos acompanhando, que os milagres possam acontecer em nossa vida, porque sabemos que é o Senhor que está no comando. Em nome de Jesus eu lhe peço isso, Senhor. Amém. Chegamos ao fim da nossa lição da Escola Sabatina, um estudo maravilhoso que nós podemos aqui aprender juntos um pouquinho mais sobre o amor de Deus por nós, em cada esfera, desde o início da terra até mesmo nos dias de hoje, onde nós estamos aqui e esse amor contempla a todos nós. E nós estamos então chegando ao fim da Escola Sabatina e mais uma vez eu gostaria de dizer para você, semana que vem nós teremos mais uma lição muito importante que vai falar sobre o tema A Bíblia
como história, tá? E se você gostaria de acompanhar essa lição, estudar um pouquinho, para que no sábado que vem você possa compartilhar aqui o que você aprendeu, fazer perguntas, você pode acessar, como eu falei no começo, o site www.mais.cpb.com.br para acompanhar junto conosco e estudar também. Continue conosco que na sequência nós teremos o culto divino aqui e muitas informações e conhecimentos especiais sobre a palavra de Deus.